todos! Sejam bem-vindos ao programa Seu Direito em Pauta, onde você irá aprender um pouco mais sobre os seus direitos e sobre como administrar as suas finanças. Eu sou Elisiane Moreira, apresentadora, advogada, educadora financeira, e hoje eu recebo aqui em nosso estúdio Vitória Rippel, que é advogada e pós-graduada em Direito e Processo Tributário e em Gestão Contábil e Tributária, para conversarmos hoje sobre reforma tributária. Seja muito bem-vinda, doutora Vitória, um prazer tê-la conosco. Obrigada, o prazer é todo meu de poder aqui compartilhar um pouco da nossa experiência prática aí no dia a dia e passar para todas as pessoas. Esse assunto tão importante, tão relevante que são os impostos, né, doutora? Realmente a revolução que vem aí pela frente não é nada fácil. Olha aí, não perde, hein? Você já entendeu aqui o assunto, muito bom. Bom, doutora, quais são os principais pontos aí da reforma tributária e como eles afetam diretamente as empresas? Bom, os principais pontos da reforma são o fim do ICMS e do ISS, fazendo essa mudança bem radical na tributação sobre o consumo. Então, a ideia é que esses tributos sejam substituídos. Inicialmente, seria um IVA único, que a gente chama, que é o Imposto sobre Valor Agregado. Tá. E diante de discussões políticas, foi decidido que o melhor para o cenário do Brasil seria que fosse um IVA dual, com arrecadações separadas para a União e estados e municípios. Então, a partir disso, foi criado o IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, e a CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços, destinada à União, e o IBS, a receita vai ser repartida entre estados e municípios. A ideia é que essa reforma ocorra gradualmente, começando primeiro pela extinção dos tributos federais, ali em 2027, e depois, gradualmente, também a extinção dos tributos estaduais e municipais. Isso vai impactar, com certeza, diretamente as empresas, principalmente aquelas que todas vão precisar de um período de adaptação, claro. Principalmente de sistema, de obrigação acessória, vai alterar bastante coisa. Então, é realmente um tema muito relevante. E é uma revolução, de fato, né, doutora? Sim, a gente chama de reforma, mas é uma revolução. Muito bom. E essa criação do novo imposto sobre o valor agregado, então, IVA, é um dos pilares da reforma, né? Quais serão as principais mudanças para empresas que hoje recolhem esses diferentes tributos? Já demos uma introdução aqui, mas quais são as principais alterações? Com certeza, as principais alterações vão envolver uma tributação mais ampla e mais uniforme para todas as empresas. Hoje nós temos uma tributação diferenciada ali para o setor de serviços, mas justamente ligado muito a essa questão da tomada de créditos. Sim. Mas hoje, por exemplo, uma empresa que trabalha com comércio, ela recolhe o ICMS e ela tem regras de crédito que em algumas situações acabam sendo bem restritivas das aquisições dela. Por exemplo, ela vai comprar uma mercadoria para revender. Então, aquilo vai gerar um crédito para ela e na operação subsequente ela vai pagar o ICMS, mas abatendo aquele crédito da entrada. Então, essas regras de crédito vão mudar bastante. A ideia é que seja um creditamento mais amplo, mas que também resulte numa alíquota mais ampla. Então, tudo isso está sendo debatido agora no Congresso Nacional. Tem um projeto de lei complementar que vai passar, já passou na Câmara, agora está no Senado. A reforma, ela já é realidade, porque já foi aprovado a emenda constitucional para alterar todo o sistema tributário brasileiro, inclusive com prazos. O que se discute agora nessa legislação complementar é justamente detalhes e pontos que devem ser regulamentados, sim. Então, isso agora está em trâmite perante o Senado, mas tem uma expectativa que seja aprovado até o final de 2024. Agora, então. Sim. Perfeito. E como que essa reforma tributária busca simplificar o sistema tributário brasileiro? E a dúvida é se ela realmente torna o sistema mais acessível para pequenos e médios empresários, doutora, na sua visão. Com certeza. A ideia é uniformizar essa tributação, trazer o Brasil mais perto para sistemas tributários da Europa e dos Estados Unidos, até para que possa ampliar os investimentos internacionais aqui no país, investimentos do exterior, facilitando com que o estrangeiro também entenda o sistema tributário brasileiro, que hoje é bem complicado. Essa questão, principalmente do ICMS, é muito peculiar. Sim. Então, a empresa que tem relação com o Brasil e é de fora, ela acaba... Sim, empresas de fora que querem abrir uma sucursal aqui e tudo. Realmente vai ser muito interessante nesse ponto. Para as pequenas empresas,
O Simples Nacional vai continuar, vai permanecer o Simples Nacional, então as empresas poderão continuar optando por ele, que traz um regime de tributação mais benéfica, mais favorecida. Né? Sim. Mas como esse novo sistema ele vai ampliar muito a tomada desses créditos, a ideia é que o Simples Nacional, a empresa que opte pelo esse regime, ela possa escolher se ela quer tributar ali os tributos sobre consumo com base na alíquota do Simples, e aí as suas vendas não darão crédito para quem está comprando. Ou então ela faz a opção por, não, eu quero adotar o regime do IBS, da CBS normal, e a partir disso eu faço uma operação separada para o Simples e tiro esses tributos para recolher separadamente. E aí eu vou ficar tão competitiva quanto uma empresa. Uma grande empresa. Uma grande empresa, para que não haja prejuízo justamente para essas empresas. Perfeito. Então a visão é ter mais equilíbrio para dar mais opção para a pessoa sair do Simples, optar por um outro regime, então, ainda que o faturamento dela permita que ela esteja no Simples. Não, ela pode continuar no Simples e optar para que essa tributação sobre o consumo saia do Simples, vamos dizer assim. Ela vai continuar tributando ela impostos pode continuar sobre a renda no Simples e aí impostos sobre consumo no regime normal. Perfeito. E com a reforma, como que vai ficar a tributação para profissionais autônomos e pequenos negócios? Bom, eu acho que eu acabei antecipando um pouco a resposta dessa pergunta, mas sim, o Simples Nacional será mantido conforme os pontos que a gente já comentou. Exato, perfeito. E de que forma que a reforma impacta o setor de serviços especificamente, que atualmente possui uma carga tributária diferenciada, doutora? De fato, realmente o setor de serviços é o setor mais atingido pela reforma tributária, porque hoje eles possuem ali uma carga diferenciada, principalmente considerando a incidência do ISS no lugar do ICMS. Sim. Porque o ICMS ele possui ali uma alíquota de média de 18% a 20%, dependendo do estado. Só que ele permite o crédito da entrada. Sim. O ISS não te permite o crédito, mas a alíquota máxima dele é 5% por município. Então, realmente já é uma boa diferença aí. E o setor de serviço, ele não é o setor, ele é praticamente abastecido com mão de obra, com contratação de pessoal mesmo. Vamos dizer, contratação CLT. Isso. E essa mão de obra não vai dar direito a crédito no sistema. Então, essa é a grande diferença. Então, hoje essas empresas recolhem ali 5%, vai passar para uma alíquota de IBS ali esperada de 17%, 18%. Então, realmente vai ser vai afetar bastante. Vai afetar. Elas vão conseguir tirar crédito de alguns serviços, publicidade, prestação de serviço advocatício e várias outras coisas vão dar crédito para essas empresas. Mas não dá nem para comparar com uma empresa do setor da indústria ou do comércio. Perfeito. E essa reforma, ela prevê também mudanças no imposto sobre renda e patrimônio? Então, o que isso significa para o cidadão comum ou para investidores mesmo? Não, essa reforma ela é específica sobre a tributação no consumo. Tem uma previsão na emenda constitucional que o executivo deve apresentar uma proposta para a reforma sobre a renda, mas isso ainda não foi realizado, até o prazo previsto já transcorreu. Mas, enfim, o que a gente sabe em linhas gerais é que a grande ideia ali do governo é que volte a tributação sobre os dividendos, com muitas controvérsias, mas que volte essa tributação sobre dividendos para alinhar o Brasil aos parâmetros da OCDE e também para que tenha uma tributação maior para, por exemplo, pessoas que oferem renda superior a R$1 milhão ao ano. Então, também tem uma expectativa nesse sentido, mas são só expectativas ainda, a gente não tem nada em concreto. O último projeto que tramitou sobre a tributação da renda foi em 2021, no governo anterior. Então, a gente ainda não sabe se vai ser retomado aquele projeto com algumas alterações ou se vai ser apresentado um novo projeto. Eu, propriamente, acho que vai ser apresentado um novo. Justamente em razão da troca do governo. Possivelmente, outra visão, né? Quais são os impactos esperados da reforma tributária para as exportações e importações? Então, se esse comércio exterior vai ser afetado e vai ser favorecido também de alguma forma? Claro, as exportações já são favorecidas no Brasil com a isenção desses tributos, não incidência. E as importações, esse realmente é um ponto sensível da reforma, porque a gente não sabe ainda como vai ficar. Regra geral, não é para vir mais nenhuma concessão de nenhum benefício fiscal pelos estados. E hoje o que nós temos é muitos cenários possíveis de planejamento tributário para importar por um ou por outro estado que me conceda um benefício fiscal.
A maioria dos estados concede diferimento, que a gente chama do ICMS ali na entrada em importação, quando é uma operação para a indústria está importando matéria-prima, insumo. Então, isso vem, vamos dizer, com o pagamento do ICMS postergado, que a gente chama de diferimento. Ou seja, não tem o recolhimento, o desembolso de caixa ali na importação. Aí depois que essa matéria-prima chega na indústria e resulta num produto ali final, nessa saída isso vai ser tributado. Como não tem o crédito da entrada, a tributação engloba ali toda o ICMS que não foi cobrado na importação, vai incidir ali naquela saída. Ou seja, o pagamento é posterior, mas não tem essa previsão ainda dentro do cenário da reforma. Então, com certeza, a gente faz um alerta ali para os empresários que pode resultar, sim, numa grande mudança de fluxo de caixa das empresas. Entendi. E o empresário consegue consultar, até para o telespectador que está assistindo a gente agora, onde que ele consegue consultar todas essas alterações na reforma, enfim, uma forma dele até se atentar a isso preventivamente para que ele vá se adaptando também, entendendo como vai funcionar daqui para frente, doutora? É muito importante acompanhar essas notícias que saem em sites jurídicos, sites confiáveis de notícias. Também ter uma consultoria tributária ali alinhada para verificar quais as melhores ações para seguir, o que eu posso fazer já para garantir que eu vou chegar quando de fato a reforma tributária entrar em vigor, se eu vou estar preparado, que eu não vou ter grandes prejuízos financeiros, o que eu posso fazer hoje já para me resguardar desse momento todo. Assim, o texto também tá na Constituição, mas realmente o juridiquês é muito complicado, claro, né? Sim. Então, a gente sempre orienta, assim, procure ali um site de sua confiança, que você sabe que a notícia é verídica, que a matéria tem fundo, e também uma consultoria jurídica tributária. É recomendado, né? Sim. Muito bom, doutor. O papo tá realmente muito interessante. Inclusive, a repórter Isabelle Almeida tem informações e dados muito interessantes sobre esse mesmo assunto e já é no próximo bloco. Seu programa, Seu Direito em Pauta, volta já. Olá a todos, sejam bem-vindos de volta ao programa Seu Direito em Pauta. Vitória Rippel é advogada e está aqui para conversar conosco sobre reforma tributária. Eu converso agora com a nossa repórter Isabelle Almeida, que também tem informações importantes acerca desse tema. Isabelle, é contigo. Olá, Elisiane, e a todos que nos acompanham aqui no programa Seu Direito em Pauta. A reforma tributária está em tramitação há várias décadas. Nos últimos 20 anos, diversas propostas foram apresentadas, mas sem sucesso, devido a interesses econômicos e de Estado. Duas das mais importantes foram a PEC 45/2019 e a PEC 110/2019, que foram apresentadas com o objetivo de unificar tributos e simplificar os sistemas. Somente em 2023 houve um avanço significativo, quando a Câmara dos Deputados aprovou uma versão mais simplificada dessa reforma. Portanto, a reforma tributária está em tramitação há cerca de 4 anos. Mas as discussões e tentativas de mudança já duram há mais de 30 anos. Eu volto com vocês no estúdio. Muito obrigada, Isabelle, por essas informações que sempre enriquecem e muito os nossos programas. Bom, doutora, ao longo do tempo tivemos algumas alterações importantes, algumas reformas importantes. Agora, qual é a importância do empresário agir preventivamente diante desse direito tributário, dessas informações sobre os seus devidos tributos? O objetivo do empresário agir preventivamente é, de fato, se preparar para o que está para vir com a reforma tributária. E nós temos vários pontos de atenção que serão necessários. O empresário precisa se preparar para ter um treinamento adequado para os seus funcionários. Também... Até porque o impacto do de agir posteriormente a um problema tributário, ele sai mais caro para o bolso do empresário, né, doutora? Com certeza. Com uma consultoria tributária prévia, você consegue saber a melhor forma de agir e quais são os teus riscos. Sim. Porque tem empresários que têm um maior apetite ao risco, outros não. Então, outros têm uma visão conservadora, então, às vezes, eles preferem pagar mais tributo. E, de fato, a gente pode apresentar esse cenário para eles, como também pode apresentar um cenário que há um recolhimento menor de tributos, com algum tipo de risco.
e avaliar as penalidades que existiriam caso eventualmente viesse uma atuação fiscal. Mas ainda dentro do cenário da reforma tributária, é muito importante haver essa preparação dos empresários, porque há pontos muito sensíveis ali dentro da reforma tributária, como o acúmulo de créditos do ICMS. Tem muitas empresas que têm muitos créditos acumulados ali decorrente do sistema, e esses créditos parados, se chegar no momento da reforma tributária eles não forem usados, quando acabar o ICMS e entrar totalmente em vigor a IBS, esses créditos vão virar, vamos dizer, um mico, assim, na mão do empresário, porque eles vão ser restituídos em 20 anos, sei lá. Então, o planejamento tributário ele é essencial para que eu use esses créditos na minha operação antes de 2033, que é quando vai entrar, de fato, o IBS. Caramba, nossa, isso é informação extremamente relevante, né? Como a falta de conhecimento pode sair cara demais, né? A falta de conhecimento. Bom, para as empresas que operam em mais de um estado, como a reforma afetará a tributação interestadual e o recolhimento de impostos? Hoje, o nosso sistema tributário, hoje também, mas mais antigamente, principalmente, os estados produtores, aqueles com as grandes indústrias e grandes comércios, principalmente ali os estados da região sudeste e sul, eles eram mais privilegiados no que diz respeito ao direcionamento da tributação. Isso foi mudando parcialmente, agora em 2015 teve uma emenda constitucional que alterou ali a arrecadação desse ICMS para o estado, ali, uma parcela desse ICMS para o estado que é do contribuinte final ali da operação, mas ainda é uma alteração gradual. A ideia agora da reforma é que dentro de um prazo longo, mas que todo esse sistema seja ajustado para que seja privilegiado ali na arrecadação o estado do destino. Então, ali o estado onde está, de fato, o consumidor final daquele bem, serviço. Onde está a operação, de fato, não necessariamente a empresa instalada. Não, onde está de fato o consumo ali. Por exemplo, você produz uma roupa e comercializa ela para outros estados. Para pessoas mesmo, pessoas que vão nas lojas e compram. Então, a ideia é que essa tributação seja de fato destinada ao estado da pessoa mesmo que está usando essa roupa. Ah, do consumidor, não para o estado para onde está a produção. Isso, exatamente. Ah, entendi, perfeito. E quais são os novos meios de controle do recolhimento de tributos que serão adotados aí com essa reforma tributária? A reforma tributária está prevendo a criação ali de um novo método de controle chamado Split Payment, que a ideia é que as próprias administradoras de cartão ou bancos, instituições financeiras, façam o controle desse pagamento dos tributos. Ou seja, você vai fazer ali uma alocação clássica ali pelo Airbnb de um imóvel, então no lugar do próprio proprietário do imóvel ter que recolher ali o imposto sobre aquela operação, o próprio Airbnb e a plataforma de pagamento ali já vai fazer a retenção do tributo na operação. Claro que a gente espera que isso vai ter ali uma mudança de fluxo de caixa também das pessoas e das empresas, porque isso vai acontecer também com vendas online, enfim, a gente tem estimativa que seja bem ampla a utilização desse split payment. Então, hoje as empresas elas podem apurar os seus tributos e recolher até um determinado prazo do mês seguinte. Isso. Como o split payment já vai ser retido o valor no momento do pagamento. Então, isso também vai alterar o fluxo de caixa dessas empresas. Uma etapa anterior, então, ao recolhimento, o que também evita essa sonegação. Enfim, acho que esse é o principal ponto da reforma. Né, Sim, doutora? com certeza. Mas ainda não se sabe em quais todos os setores vão conseguir ser abrangidos com esse tipo de controle ou não. Mas um outro controle que foi estabelecido e muito criticado ali na reforma é a questão da validação da tomada dos créditos pelo adquirente, só se de fato o vendedor da etapa anterior tiver efetuado o pagamento desse tributo. Então, o crédito do adquirente está condicionado ao pagamento da etapa anterior. Depende do pagamento de outra pessoa. Sim, esse foi um ponto muito criticado, mas que passou na aprovação da PEC. Então, realmente, é mais aí um método de controle. Sim. Entendi. Ele, de certa forma, amarra toda a cadeia para que o benefício só tenha mediante o pagamento do imposto anterior, que não é de responsabilidade de quem vai receber o crédito. Sim, mas ele amarra a cadeia. Até se imagina ali uma possibilidade até de inverter essa ordem desse pagamento de tributo, mas como assim, tá tudo em trâmite, é muito vago ainda os detalhes dessa reforma tributária. A gente sabe o que vai alterar, o que vai acontecer, mas os detalhes de tudo isso a gente ainda não sabe. Mas é possível até que o próprio adquirente ele faça o pagamento menor ali da fatura e ele próprio recolha o imposto da operação
do vendedor anterior. Sim, é possível. Em relação ao impacto para os consumidores finais, a reforma ela pode resultar num aumento ou numa redução nos preços de produtos e serviços? Ponto importante da reforma. Com certeza. O que se espera é uma uniformização dessa tributação. Então, serviços provavelmente vão ter um aumento, mas produtos e itens de comércio vão ter uma, vamos dizer, otimização da carga tributária. É muito cedo ainda para afirmar que vai ter eventual redução para esse setor, para compensar com o aumento dos serviços, mas a gente com certeza sabe que isso vai ser otimizado. Mas é também importante destacar que a reforma, a emenda constitucional, ela prevê algumas alíquotas reduzidas, né? Proporções de redução dessas alíquotas do IBS e do CBS para itens essenciais, como medicamentos, serviços de saúde, alimentos, a cesta básica. Isso está previsto, uma redução na alíquota? Sim. Já existem percentuais? Já existem percentuais de 60% ou 30%, alguns casos até com 100% de redução. Também os profissionais liberais, hoje com categoria regulamentada e fiscalização de órgão de classe, também vão ter uma redução de 30%. Então, esse foi um pleito tem reduções, bastante, então, não é? Porque essas pessoas, esses profissionais liberais, muitos deles pagavam ISS fixo, que era um valor bastante reduzido. Claro. Então, estão sendo extremamente impactados com essa reforma tributária. Então, a ideia também é conceder essa redução ali de 30% da alíquota geral do IBS e da CBS para esses profissionais liberais. Perfeito. E como que a reforma pode afetar a competitividade das empresas brasileiras com o mercado internacional? Isso já é uma dificuldade, né? As empresas não conseguem muitas vezes competir com o mercado exterior, elas precisam ter outros diferenciais, porque no preço é muito difícil chegar por conta do impacto do imposto. Como que essa reforma vai afetar essas empresas e essa competitividade? Eu acredito que essa reforma vem para melhorar esse cenário, vem para tornar a tributação mais simples. Claro que todo o processo de transição vai ser bastante complicado, vai ser um período difícil, mas depois que todo mundo tiver entendido, que a reforma estiver em pleno vigor, implantada, isso vai tornar, como a gente já tinha falado até anteriormente no primeiro bloco, vai tornar o mercado brasileiro mais competitivo, porque o investidor estrangeiro ele vai entender melhor o que está acontecendo aqui, como que funciona esse sistema tributário. As regras serão mais claras. Então, eu entendo que a reforma tributária a sua transição vai ser um período complicado, mas depois vão vir inúmeros benefícios. Vai ser favorável de forma geral, então, Sim. com relação à competitividade do mercado, comércio e tudo mais, né? Muito bem. E as mudanças tributárias, elas podem influenciar o ambiente de negócios para startups ou pequenas empresas? Existem incentivos específicos? Não existem incentivos específicos para startups. Mas, como a gente já falou bastante ali das micro e pequenas empresas, o regime do Simples Nacional vai ser mantido, com essa possibilidade da tomada do crédito e venda com crédito, com a opção de tirar a tributação sobre o consumo do regime geral do Simples Nacional. Então, eu acredito que não vai trazer prejuízo para essas empresas e elas vão poder optar o que é melhor financeiramente para elas. De acordo com um caso a caso, né? Muito bem. E qual que é o papel dos estados e municípios na reforma tributária e como que as novas regras de arrecadação afetarão as finanças locais? Certamente haverá uma grande perda de autonomia dos estados e municípios, porque esse controle da arrecadação vai ser feito ali por um órgão central, para que uniformize... Essa uniformização, né? Sim, para que tenha uma uniformidade dessas regras. Mas é bem importante também de ressaltar um ponto que os estados perdendo um pouco dessa autonomia na concessão de incentivos fiscais diretamente, como a gente falou anteriormente do caso das importações, para eu atrair uma empresa para o meu estado, eu vou ter que investir de fato em infraestrutura, vou ter que investir que as pessoas que residem aqui no meu estado sejam qualificadas para os trabalhos, tenham um bom ensino. Então, eu não vou te dar um benefício econômico, mas para atrair uma grande empresa para cá, eu vou ter boas rodovias, eu vou ter que ter vários incentivos para a educação. Investimentos regionais, você diz. Sim, investimentos regionais. Sim. Não abrindo mão da arrecadação. Eu acho que isso, claro que a gente não tem como prever já hoje como que vai funcionar, mas há uma expectativa que haja essa melhora, esse incentivo. Acho que pode ser bem interessante para o Brasil como um todo. E essa reforma, ela tem previsão de entrar em vigor em 2000 Ela começa, de fato, em 2027, isso.
É 2027. 2027, ali com a extinção do PIS e da COFINS. E daí também vai ter uma redução muito ampla do IPI. E início da cobrança da CBS. E depois, a partir de 2029, vai haver uma redução gradual ali do ICMS e do ISS para início da cobrança do IBS. Perfeito. Existe algum aspecto que a gente não tenha falado aqui e que para o telespectador é importante que ele saiba em relação a essa reforma, doutora? Com certeza, podemos falar da questão de softwares para ajustar essas obrigações acessórias ali. Isso é importante. A partir de 2026 vai ter uma previsão de cobrança ali gradual, uma alíquota simbólica só desses tributos para que as empresas já vão calibrando seus sistemas. Então, isso vai ser um custo muito alto. Todo esse pessoal que trabalha com esses dados, com TI, eles vão estar muito sobrecarregados nesse período. Serão muito demandados aí por conta de sistemas. Serão muito demandados na equipe de sistema. Então, é importante que as empresas já tenham um budget separado para isso, porque vai ser um gasto relevante, vai ser um gasto muito essencial, na verdade, para a empresa. Ela vai ter que realmente se ajustar e estar pronta para alterar todo esse sistema e também para alterar ali, para passar cursos para os seus funcionários, para os seus contadores, para que eles possam lidar com todo esse sistema novo Uma fase de adaptação mesmo. Uma fase de adaptação, porque por um tempo vai vigorar os dois sistemas ao mesmo tempo, o antigo e o novo. Então, isso vai realmente demandar muito das empresas. Muito obrigada, doutora, pela tua presença e pela conversa. Foi de grande valia, eu tenho certeza, para vários empresários que nos assistem aqui. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Imagina, eu agradeço também, além de agradecer a presença da doutora, aos nossos apoiadores, CF Home Design, com esse mobiliário incrível, e a Quadro Shop, por esses quadros belíssimos aí que enfeitam o nosso cenário a cada episódio. A mais completa loja de quadros de Curitiba. E agora um recado para você que é empresário. Sabia que a sua marca pode aparecer aqui no programa Seu Direito em Pauta? A sua empresa e o seu negócio podem estar conosco através de parcerias, apoio e cotas de patrocínio. Como? Só entrar em contato através dos endereços que aparecem no vídeo agora. Gostou desse programa? Então já nos siga nas redes sociais, no Instagram Seu Direito em Pauta, como aparece na tela para você, e em nosso canal do YouTube, onde você pode conferir esse e outros episódios. Seu Direito em Pauta, porque a informação é a sua maior aliada. Nós nos vemos na semana que vem. Até lá!